A paz do Senhor. Nós vamos então dar início à aula 4 do livro de Gênesis, onde nós vamos falar agora sobre as consequências, o que de fato começou a acontecer naquele tempo em que o pecado entrou. A partir daí é uma nova etapa da história da humanidade. A partir daí se começam outros desdobramentos que nós vamos ver que até então a Bíblia não havia relatado que acontecia, que tinha esses problemas que começaram a surgir, mas ainda assim o homem começa o seu processo inicial de geração de vida, com a sua esposa Adão e Eva já se ajuntam. E nós vamos ver, vamos analisar direitinho como foi que a geração de Adão, porque também de Adão, de Caim, que a gente vai ver agora aí daqui a pouco, que é importante entender esse trecho, porque no capítulo 5, quando entrarmos, vamos ter algumas questões que são... Misericórdia. Então teremos algumas questões que elas são importantes para o entendimento, para que não se faça confusão, nem se entre em elucubrações loucas, ou não diria loucas, mas muito improváveis, vamos dizer assim. Então vamos lá. A Bíblia fala que, no versículo 1, Adão e Eva concebem a Caim. Olha o que diz o texto. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Observe que ainda que homens caídos e mulheres caídos, Adão e Eva tinham sim a sua vida com Deus. Eles tinham sim gratidão e louvavam a Deus, porque isso aqui é um louvor, a gratidão ao Senhor. E o nome Caim, o primogênito mais velho, estava relacionado a isso. O nome Caim tinha a ver com essa gratidão. Então era um ato de gratidão a Deus. Era um ato de que Deus estava, que Eva estava gerando diante do Senhor quando coloca o seu nome Caim, que se refere a isso, quando ela se faz essa referência a Deus. No versículo 2, a Bíblia diz que Abel nasce. E a Bíblia fala o seguinte, que volta a dar luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Olha só. E a Bíblia fala que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Veja que Caim puxou ao pai, que era agricultor. Adão, ele plantava árvores e tinha... cuidava daquelas árvores. Abel já puxou ao outro lado do pai, que era pastor de ovelhas. Então ele cuidava de vidas, de ovelhas como vidas, como carne, ovelhas, animais. Então havia uma diferença grande entre Caim e Abel na escolha da profissão. Então isso aí já vê a primeira distinção, a primeira diferença entre eles dois. Um cuidava de vidas, o outro cuidava de árvores, cuidava de patrimônios, vamos dizer assim, da terra, das coisas aqui da terra. Então vamos lá. A Bíblia fala que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, do fruto da terra. E aí a Bíblia fala no verso seguinte, que Abel, por sua vez, trouxe gorduras, partes gordas das primeiras crias dos seus carneiros, do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta. Olha, e aí é o seguinte, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou.
Amados, qual foi a diferença entre uma e outra? Lembra-se quando Adão cobriu o seu próprio pecado, o seu próprio pecado com as folhas de figueira? O que é que a Bíblia diz? Que Deus não entendeu aquilo como sendo algo que cobria ele. Por quê? Porque aquilo ali estava sendo com folhas, com coisas oriundas da terra. Não há nada na terra que possa agradar a Deus, porque a terra não foi criada para agradar a Deus e nem para Deus. A terra foi criada para o homem, para o homem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus, para ensinar a Adão e Eva como se cobria os pecados, as suas vestes, a vergonha, está lá no estudo anterior, nós falamos muito bem sobre isso, nós nos aprofundamos sobre esse tema. A Bíblia diz que Deus sacrifica um animal e com as peles daquele animal que teve que morrer, entregar a vida, então ali Deus cobre Adão e Eva com aquelas peles. E aquelas peles cobriram de fato o pecado, a vergonha, tanto deles quanto diante do próprio Senhor. Então ali ele dava um indicativo do que lhe agradava. E aqui agora no texto, o que é que nós vimos? Nós vamos ver o sacrifício de Caim. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra. Então não tem nada na terra que agrade ao Senhor. Nada. Nada na terra. Então a gente aprende que não tem absolutamente nada na terra que possa agradar ao Senhor. Por outro lado, a Bíblia fala que Caim, olha só, o sacrifício de Caim, ele já foi fundamentado, já tem um outro fundamento. O fundamento está nas suas ovelhas, no seu rebanho, em vidas. Em vidas. Olha, a Bíblia fala que ele trouxe as partes gordas, trouxe a gordura. Para você remover a gordura de um animal, você precisa primeiro entregar a sua matar o animal. E a Bíblia fala que o Senhor aceitou de bom grado sacrificar, da mesma forma como foi lá atrás em Gênesis capítulo 3, onde Deus sacrificou um animal e com as peles cobriu a nudez de Adão e Eva. Aqui Caim compreendeu a profundidade desse sacrifício, a profundidade desse processo. Eu não sei se Abel ele já tinha conhecimento de alguma coisa, talvez aos seus pais, mas eu não vou entrar aqui em detalhe de coisa que não está escrito na Bíblia, Mas o fato é que Deus se agradou. Por quê? Porque ali havia uma vida sacrificada. E aquilo, queridos, gerou em Caim um sentimento muito ruim. Esse sentimento sempre é fruto do nosso profundo arraigamento aqui na terra, com as coisas aqui da terra. Porque a gente quer agradar a Deus do jeito que a gente quer. A gente não agrada a Deus do jeito que a gente quer. Ninguém te agrada do jeito que a pessoa quer. A pessoa te agrada do jeito que você se sente agradado. Então aqui a questão toda de Caim está nisso aí. Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou porque Deus não aceitou a sua oferta, mas isso não significava dizer que ele precisava estar assim. E o pior de tudo, transferiu a culpa para o homem, para Abel. E Deus chamou disso porque Deus sabe de todas as coisas. Deus ele faz o alerta. Deus sempre nos faz alertas quando estamos pecando. Quando nós estamos no relacionamento com Deus, Deus faz alerta. Nós sabemos quando nós estamos caminhando para o erro, para algo que desagrada a Deus. Isso é lógico. Isso todos sabem. E a Bíblia diz que Deus chamou Caim para conversar. Porque Deus ele não quer castigar, não quer que ninguém peque, não quer que ninguém erre. E ele fala: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui Deus dá uma lição tão profunda para toda a humanidade, que pecado é uma coisa que vai estar sempre à nossa porta. O nome quando o pecado está à porta, ele não se chama pecado, ele se chama tentação.
tentação. Então, ser tentado não é pecado. Quando o apóstolo Paulo, lá na frente, vocês vão ver isso no futuro, mas tem um texto em Efésios que ele fala assim, ó, irei-vos, mas não pequeis. Significa que você tem direito assim a estar furioso, chateado, irado com algo. O que você não pode é transformar, deixar que essa ira te domine a ponto de você pecar. E foi assim que Deus disse, falou aqui com Caim. Você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? No lugar de você... eu acredito que Deus falava assim, no lugar de você estar querendo me agradar da sua forma, procure saber de mim como me agradar. Que ele fala isso, ó, se você fizer o bem não será aceito, ou seja, você vai me agradar se você fizer o bem. Você vai ser aceito se você fizer o bem. Agora, se você não fizer esse bem, significa que o pecado está à porta. O bem aí pode ser muitas coisas. Aqui não é uma pregação, é um ensino literal e expositivo da palavra, por isso eu não vou entrar em detalhes do que pode ser esse bem. Então o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Então Deus estava alertando ali Caim que o que ele precisava era agora se dominar. Qual é a lição para cada um de nós? A tentação, quando vier, nós precisamos ser fortes. Mas a Bíblia fala, né, que disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E a Bíblia fala que aqui houve aqui o primeiro homicídio. O primeiro homicídio. Foi a primeira vez que houve aqui um homicídio. Aqui nesse texto, infelizmente, haverá outros, mas foi o primeiro derramamento de sangue humano, que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. O derramamento de sangue não é algo que agrada a Deus nem de animais, porque Deus ele concluiu isso em Jesus Cristo. Porém, durante esse processo de entendimento e o processo, digamos assim, civilizacional da humanidade, de crescimento do seu entendimento sobre as coisas, ele permitiu o sacrifício de animais durante um tempo. Aí aqui Caim mata Abel e acontece o primeiro homicídio da Bíblia. Então a maldição de Caim, ela é revelada aqui nessas passagens que eu separei, né? O que foi que aconteceu, né, logo depois. Primeiro aqui o Senhor pergunta a Caim onde é que está seu irmão, e respondeu ele, não sei. Estou lendo aqui, vou marcar aqui para vocês, sou eu responsável por meu irmão, disse o Senhor. E disse o Senhor, o que foi que você fez? Escutei, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. Olha só, pela terra, mais uma vez. É sempre a maldição, uma coisa desse mundo, não é uma coisa lá do Senhor. Nossa vida, enquanto estiver fincada, amarrada à terra, nós vamos estar presos ao pecado. Porque o pecado é amaldiçoado, é o que gera a maldição, né? Então, pela terra, e abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Então aqui você percebe que Caim, ele recebe uma maldição e ele vai trabalhar, e ele não vai ter prosperidade, ele não vai ter resultado do seu trabalho, e ele vai estar sempre errante pelo mundo, nômade, né? E aí a Bíblia fala assim, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, terei de me esconder da tua face e serei um fugitivo errante no mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Mais uma vez a misericórdia de Deus sobre Caim, ele se enxergar. Deus ele não queria aquela maldição para Caim, ele queria um restabelecimento da parte de Caim. Muitas pessoas às vezes não entendem isso, porque não houve um arrependimento da parte de Caim. Não houve uma mudança. Deus ele falou para ele, porque pecado é uma coisa, irmãos, que a consequência vem. E a consequência do pecado vem, por exemplo, Adão e Eva. Eles tiveram uma restituição com Deus, mas qual foi a consequência do pecado? Deus disse, certamente morrerás, que é o afastamento de Deus. E Deus fez isso, promoveu isso. Então, não será assim se alguém matar a Caim.
o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor para viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Então ali Caim começou a gerar a sua descendência. E aqui a Bíblia começa a falar da descendência de Caim, né? Que Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Não é o mesmo Enoque que nós vamos falar lá no capítulo 5. E aí a Bíblia fala que Caim começou ali uma comunidade, uma cidade, né? Certamente uma tribo, e essa tribo ele deu o nome do seu filho Enoque. E de Enoque nasceu Irade, e de Irade gerou a Meujael, e Meujael nasceu a Metusael, e Metusael a Lameque. E Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada e outra se chamava Zilá. Essa geração não é a geração, esse Lameque aí, esse Enoque, não são o mesmo Lameque e Enoque que nós vamos ler lá na frente. No próximo estudo vocês vão ouvir falar desses nomes de novo. Então aqui ele tomou mulheres Ada e Zilá, e a Bíblia diz que Lameque cometeu aí, continuou a sua vida e teve outros filhos. O primeiro filho foi Jabal, né? Ada deu luz a Jabal, que é pai dos que habitam em tendas. Então aqui começou o processo de construção de tendas. Até então eles moravam de outras formas, né? Talvez em cavernas, mas não em tendas. Então eles não moravam em tendas, eles não moravam em cavernas, eles moravam em tendas. E eles passaram também a criar rebanhos. Jabal aí fala também que esse pessoal, eles passaram a criar rebanhos, né? Já tinha a origem lá de Abel anteriormente, mas Abel criava ovelhas, aqui eles criavam bois, aqui eles criavam outros tipos de gado. Se entende dessa maneira porque era a forma, era o que se indica, né? Que Abel criava ovelhas, e também aí era um mundo à parte, né? Digamos assim, lá em Adão e Eva estava acontecendo outra coisa. Aqui estava acontecendo a partir de Caim. Aonde Caim arrumou a sua esposa. Entende-se que além de Caim e Abel, Adão e Eva tiveram talvez outros filhos ou filhas que pudessem originar essa mulher, que é onde ele se encontrou. Isso não é esclarecido na Bíblia. Vamos ver agora no versículo 21, diz que o outro filho era o irmão de Ada, né? Chamava-se Jubal. E aí a Bíblia fala que aqui foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então aqui Jubal era músico, né? Ele gostava de música. Então ele fazia música, e eu creio que começou um ambiente de alegria naquele local. Mas aí, queridos, veio Tubal-Caim, filho de Zilá, que deu o nome, que deu a um filho chamado Tubal-Caim, que ele fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Então Tubal-Caim, ele trabalhava com cobre e com ferro. Então aí eu acredito que as armas, né, os utensílios domésticos feitos desse tipo de material começaram a surgir a partir daí, né? Então, as coisas de ferro aquecidas no fogo, onde havia o forjar, todo aquele processo que existe até hoje aí, com Tubal-Caim. Agora aqui Lameque comete, não é suicídio, é homicídio, desculpem. E disse Lameque às mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes. Essa é aqui uma palavra que conecta com o que Jesus fala. Essa vingança aqui, o vingar aqui, isso tem a ver com uma proteção, uma espécie de uma proteção, né? Ou seja, se matassem Caim, aquele ali seria vingado 7 vezes. Se matassem Lameque, seria 70 vezes. Então era uma proteção contra Lameque, porque ele não tinha matado uma pessoa, mas ele tinha matado 2 pessoas.
né? Então aqui ele fala, ele revela para a mulher que ele matou um homem, olha só, ele matou um homem que o feriu, certo? Eles tiveram um confronto, um homem oriundo da descendência de Caim, talvez de algum outro pai, né? Que um primo, alguma coisa assim, e depois um menino que o machucou. Então havia, talvez, já se percebia que já havia violência nesse tempo. Já se percebia que o pecado estava tomando conta de tal maneira da humanidade que os homens já estavam se matando uns aos outros. Até antes de Lameque, o único homicídio que a Bíblia cita foi o de Caim a Abel. Não se cita outro. E o que se percebe aí é uma multiplicação do pecado. O pecado estava crescendo cada vez mais. E à medida que o pecado ia crescendo, a maldição ia entrando e a situação ia ficando difícil. E a origem dessa maldição estava justamente nessa raiz aí, a raiz de Caim, de onde Caim havia se afastado completamente de Deus, vivendo fugindo de Deus, e o pecado crescendo cada vez mais. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Adão e Eva, lá agora separados, bem longe de tudo, bem longe de todo o restante de Caim, principalmente, fala que eles voltam a ter relações, eles voltam a praticar os seus atos conjugais, e aí a Bíblia diz que ele deu luz ao outro filho, a quem chamou de Sete. Acho interessante esse nome Sete, porque Sete é conectado com perfeição, Sete é conectado com o número da plenitude, né? Quando está tudo pleno, completo, então se estabelece o 7. E aqui existe essa relação, não é um número 7, mas é o nome 7. Eu não sei se existe alguma conexão entre uma coisa e outra, mas é uma curiosidade que a gente deve chamar atenção, que a gente deve estar atento para essa curiosidade que realmente é interessante. Desculpem que vocês podem estar ouvindo um cachorro, alguma coisa aqui, é porque esse vídeo está sendo gravado, essa aula está sendo gravada num ambiente que infelizmente não é hermeticamente fechado. Mas por favor, se vocês estiverem incomodados aí durante a aula, você faz um adendo aí embaixo, se isso prejudicou o seu entendimento, que eu gravo novamente essa aula, né? Mas se não, tudo bem. Então, assim, a Bíblia fala o seguinte, que mais uma vez você vê que Eva e Adão, dessa vez foi Adão e não Eva, ele demonstra novamente sua gratidão a Deus. Então aqui, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Na verdade foi ela quem falou, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então ali ela entendeu como uma restituição, porque Abel, em função do seu coração voltado para cuidar de vidas, cuidava do rebanho, Abel, ele agradava a Deus, e ela sente que Deus colocou Sete no lugar de Abel, ou seja, que seria um substituto de Abel. É uma figura, mais uma vez, outras figuras tipológicas de Cristo, que também aí nasce, gera-se, né? E olha só a consequência disso, né? Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a partir daqui nós vamos ver um crescimento por parte de uma geração abençoada, de uma geração que veio invocando o nome do Senhor. Nós vamos ver nos próximos capítulos, em detrimento ou em comparação com a geração gerada por Caim, que foi oriunda de Caim, que era uma geração que essa geração produziu mais homicídios, produziu mais maldade, produziu mais afastamento de Deus, produziu mais todas essas maldições. Enquanto que aqui
essa geração de Enos, a partir de Enos, é uma geração que foi abençoada por Deus, e é a geração que nós vamos estudar no capítulo 5, e que no capítulo 6 nós vamos ver uma coisa importante, que acontece, esse encontro de gerações, que é fundamental para o futuro da humanidade. Então, assim nós concluímos esse capítulo 4 do livro de Gênesis. Você já pode aguardar os próximos capítulos, já tem aí disponível o capítulo 5, você pode fazer o estudo, mas como eu digo sempre, é bom que você dê uma refletida, você não vá direto com sede ao estudo. É importante, o estudo é fundamental, mas é fundamental também que você capte as mensagens, medite, reflita, pergunte. Leia o slide que está aí, o slide está todo aí disponível para você, você vai poder ler o slide, você vai poder também fazer suas perguntas, seus questionamentos. Nós vamos discutir isso. Entra lá no grupo do Telegram, tem um grupo do Telegram onde você pode fazer suas perguntas e nós vamos ter o prazer de responder, de compartilhar com vocês esses momentos. O nosso encontro semanal também. Então, do nosso encontro semanal, tudo isso vai ser importante para que nós possamos ir crescendo. Claro que no encontro semanal não é possível perguntas sobre aulas passadas. Importante que até avisar isso aqui agora. Nos nossos encontros semanais, nós vamos estar sempre trabalhando assuntos novos, capítulos novos, temas novos, novos slides, tudo isso. Mas você vai ter a possibilidade de trabalhar nesses encontros ideias que você traga acerca do assunto. Porém, aqui nos comentários aí embaixo, você pode colocar a pergunta que você quiser. Você pode fazer. Uma outra coisa também, eu sigo uma linha de entendimento interdenominacional. Pode ser que a sua denominação não tenha o mesmo entendimento que eu tenho, certo? Eu não busco o entendimento interdenominacional, eu busco aqui o entendimento bíblico da palavra. Então eu trabalho com o que está escrito, eu lido com o que está escrito. E eu interpreto o que está escrito. Essa interpretação não é minha pessoal, é estudada, e aonde eu não vejo tendência denominacional é que eu dou continuidade ao ensino, porque eu creio que dessa forma é mais saudável para o aprendizado da Bíblia. Então eu agradeço a você, então que Deus abençoe, que tenha um bom dia em nome de Jesus.